A Fundação Bung conversou com Cristina Pires, mestre em educação e formadora em educação infantil há mais de 15 anos. A professora falou sobre a mediação de histórias para crianças da educação infantil. Então, na verdade, a minha trajetória na educação, ela teve início em 79. Então, eu sou uma professora aposentada da escola pública, da Prefeitura de São Paulo. E a minha trajetória como professora foi me apontando algumas coisas importantes para a formação das crianças, para a diversão das crianças e ao mesmo tempo o aprendizado. Acho que a educação infantil foi o caminho, foi onde abriram-se os caminhos, na verdade, juntando com a minha formação de radioeducadora. Então eu me peguei lendo história para as crianças num cantinho da sala arrumadinho, que a gente fazia intuitivamente, não era uma coisa muito planejada naquela época, porque não se falava muito disso. Hoje trabalhamos à medida que a gente foi descobrindo mais a leitura, pensando mais no prazer, na alegria de se ter um livro na mão, de ter um exemplar escrito, que você possa ver as imagens. Eu acho que isso que encanta as crianças em primeiro lugar, tanto que o Sapo Bocarrão faz o maior sucesso. Por que faz sucesso? Porque ele é um livro que dialoga com as imagens, as crianças querem pegar, principalmente a criança pequena. E mais recentemente eu descobri também, através das minhas pesquisas, quando eu estava no mestrado, nos anos 2004, eu acabei fazendo pesquisas fora do Brasil. E eu estive na Bolonha, E Bolonha, na Itália, existe uma lei federal que a criança, ao nascer, a primeira visita ao pediatra, ela recebe uma sacolinha com um livro, com incentivo à leitura para os pais. E Bolonha segue à risca essa legislação. E é muito interessante, porque os bebês, no pensamento desta legislação, é o momento de afetividade, faz bem para a saúde. Por isso que o livro foi parar na sala do médico, do pediatra. Porque para eles, essa relação afetiva dos pais se desenvolve muito na hora do aconchego, da contação de histórias, da cantiga, todo esse movimento faz bem para a saúde da família. Portanto, a leitura ela começa a aparecer como prazer, como sensibilidade, como afetividade desde pequeno, desde que o bebê nasce, Na música, a gente diz que a criança começa a ouvir a partir do 5º mês da gravidez, O ouvido fica prontinho para ser utilizado. Então, as crianças ouvem todo esse movimento do corpo da mãe, e então a escuta dos sons começa nessa fase. Depois ela passa para fora do corpo, ela sai, e aí ela entra em choque com todo esse barulho que ela está ouvindo ao vivo, Ela vai se descobrindo e criando a identidade. Então todas essas linguagens que são apresentadas para a criança ajudam a formar a identidade delas, A identidade do estou na minha casa, estou na escola, estou na creche, esse som é o som da minha mãe, é o som do meu pai. E as histórias vão entrando, deveriam pelo menos entrar de forma natural na leitura, o contato com os livros deveria entrar de forma natural na vida das crianças. Então hoje, o que nós vivemos? A escola cumprindo um papel que muitas vezes a família, por 1000 motivos, do Iapoque ao Chuí do Brasil, a gente tem crianças que os pais trabalham o dia inteiro, então vai para a creche às 7 horas da manhã, sai super tarde. Tem as crianças, e não só da escola pública, como da escola privada também. Muitos pais que têm cargos mais executivos, que deixam os filhos também na escola desde cedo. Então, quem faz essa mediação? É o professor. Então, hoje o professor ele tem um papel, no meu ponto de vista, até mais forte ainda do que em outros tempos, que ele só cumpria aquele papel de ensinar a ler, escrever
e observar o mundo, né? Hoje ele tem também esta função educativa, que é o banho pedagógico, é a leitura pedagógica ou não pedagógica, tudo. A leitura de mundo, eu acho que a gente tem esse papel sim. Então a educação infantil como é a base de tudo que você vê. Se você está aberto para escutar a partir do 5º mês de gestação, imagina a importância que é quando nasce, a partir do momento que nasce. Então esse é o meu ponto de vista, né, com relação à leitura. E nesse todo esse contexto, eu me coloco como professora, leitora de histórias e contadora de história em alguns momentos. Por que leitora em alguns momentos e contadora em alguns momentos? Porque a leitura da história é o contato que a criança tem. Primeiro é a escuta, em todos os casos, tanto na contação quanto na leitura. Mas na leitura a criança entra em contato com a linguagem formal, com a pontuação, com a forma correta de se falar o português formal e que ela precisa ouvir para poder repetir. Quando você tem em casa as pessoas conversando com falas equivocadas de português, são pessoas talvez não leitoras, sem muita experiência com a leitura, as crianças repetem da mesma forma, mas ela precisa ter o contato com a escrita correta, né? E como a leitura ela contribui muito para a leitura, então a leitura é sempre importante. A gente não abre mão de ler histórias para as crianças. Ah, mas é difícil, as crianças não têm paciência. Tem sim. É só a gente se programar, se planejar, né? Um bom leitor, mesmo contador de histórias, se ele não planeja a sua ação, ele não vai chegar no público que ele tem. A Regina Machado diz assim: eu olho para aquele texto, o que ele fala para mim e o que eu tenho para falar para ele. Esse é o primeiro ponto do leitor de histórias e do contador de histórias, né? Levantar quais são as conversas que eu tenho com o texto e ele comigo. Porque a partir do momento que eu gosto da história, que eu admiro a sequência dela, os seus personagens, eu consigo fazer uma super leitura e também fazer uma bela contação de histórias. Mas é importante você saber que na contação você tem mais liberdade de ação, digamos assim, liberdade numa palavra, mas a sequência sempre é importante, né? Manter a sequência, a coerência da história. Mas você pode fazer usar de alguns recursos, né, da língua que não estão escritos, né? Assim como quando você está lendo, você pode fazer pequenas interrupções também e falar com a sua plateia, né? Perguntar o que será que vai acontecer, o que será que vem por aí, quem será esse personagem, porque quando a gente está instigando, né, as crianças com esse tipo de questionamento, a gente também envolve mais essas crianças com o texto e com a leitura, né? O sucesso, né, de contação ou leitura de histórias, agora, tem a ver muito com esse diálogo que é estabelecido, esse vínculo que se estabelece entre você que está lendo a história e a criança que está ouvindo. Preocupação com a faixa de idade, preocupação com... será que eles precisam mais de histórias de humor ou será que eles precisam mais de contos de fadas? Que momento que está esse grupo? Como professor, eu acho mais tranquilo quando você é professor da sala, porque você conhece o seu grupo. Você, como um bom profissional, você observa, você percebe as necessidades, as demandas que esse grupo tem para você. Quando você vai falar com um público que você não conhece, com crianças que não são seus alunos, você tem que ir com algumas possibilidades de sentir o grupo, né? Recentemente lá eu fui para Tocantins fazer essas horas de leitura, eu levei algumas possibilidades, porque eu não sabia exatamente quem eram as crianças, eu sabia que era educação infantil, mas não sabia qual a intimidade que elas têm com a leitura, que tipo de leitura que elas têm, então precisa uma conversa, e a partir daí a gente vai formando, construindo o nosso personagem de leitor, o nosso personagem de contador de histórias e usar de um tipo ou outro, né, de história que você acha que é conveniente para aquele grupo. Uma outra coisa importante, né, da leitura de histórias
não ser sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar. Eu acho que o grande segredo está em planejar bem. Quando você planeja bem, você de repente vai para uma praça contar a história, vai embaixo de uma árvore, frequentar outros lugares, outras possibilidades. E também é importante nas rodas de leitura dar oportunidade para as crianças também mostrarem o que elas gostam. Então, colocar os livros à disposição para que elas façam as escolhas e leiam para você, para os colegas, leiam em pares, leiam em pequenos grupos, troquem as informações. E o professor geralmente observa isso, participa quando chamado, mas com o mínimo de interferência. Eu acho que é importante você observar e destacar a história que mais está sendo procurada. É um trabalho de muita acuidade, de muito carinho, né, com as crianças. E aí você vai fazendo a seleção das preferências, vai apresentando um personagem novo, um autor novo, né, aqui e ali, e aí esse mundo, esse acervo vai crescendo e essa troca também vai crescendo, né?